Olá pessoal, atendendo a pedidos, hoje o nosso bate-papo é sobre o certificado TOEFL, um dos exames de proficiência em inglês mais aceitos mundialmente. E a convidada de hoje é a professora Camila Oliveira. Ela já estudou na Europa, nos Estados Unidos e atualmente ela está em Melbourne, na Austrália. Se você já é ouvinte do English Podcast, já conhece a Camila, nós já gravamos alguns programas aqui. E se você sonha em estudar no exterior, não pode perder esse bate-papo. Vamos lá? Hello and welcome. You are listening to the official podcast of the English Experts Community. Olá, amigos do English Experts. Aqui é Alessandro Brandão, de Montes Claros, a capital norte-mineira. E eu sou Camila Oliveira e já estudei muito para fazer certificados. Hoje o nosso bate-papo é sobre o certificado TOEFL, então prepare seu headset e aproveite. Camila, muito bom ter você de volta aqui ao English Podcast. Bom, é muito bom estar aqui hoje, principalmente para falar de um assunto que é muito importante para a gente. E esse é um assunto recorrente, que é certificações. Muitas pessoas pedem aqui nos comentários. A última pessoa que pediu foi o Jonathan Fontella, que é um ouvinte assíduo, e ele sempre comenta aqui no English Podcast. E ele disse aqui o seguinte: Alessandro, no último, de tanto que ele pediu aqui, no último ele disse o seguinte: Alessandro, você se lembra que alguém sugeriu um podcast sobre certificações há um tempo atrás? Então, era o Jonathan. Acho que seria muito bom ouvir mais sobre esse assunto, porque eu pretendo conseguir uns certificados internacionais no futuro próximo, se Deus quiser. Então, Jonathan, hoje o podcast é para você e todo mundo que precisa aí do certificado TOEFL para poder entrar em universidades e instituições do mundo todo. Camila, conta aí um pouco da sua experiência quando você tentou o certificado TOEFL para entrar na Kaplan, né? Isso mesmo. Então, foi assim. Quando eu fui estudar em Chicago, que eu já até contei num podcast anterior, eu não precisava de nenhum certificado internacional. Até aquele momento, na verdade, eu até tinha um certificado internacional que era o TOEIC, Test of English for International Communication, que é para comunicação internacional de negócios. Só que, quando eu fui para Kaplan, eu tinha a intenção de fazer o curso de proficiência, a turma de proficiência, como eu já contei no podcast anterior. Eu não sabia que era exigido alguma outra habilidade a não ser falar inglês. Quando eu entrei no site da Kaplan, eu descobri que para entrar na turma de proficiência seria exigido o TOEFL, que é o teste mais exigido nos Estados Unidos, que é o Test of English as a Foreign Language. Então, para a gente começar aqui, vamos falar da pronúncia, né? Que é TOEFL. Pessoal, não é TOEFL, é TOEFL. Okay. TOEFL. Então, vamos lá, Camila. Conta aqui pra gente, agora no início, o que é o TOEFL e para que serve ele. Você já falou um pouco aí, mas destrincha ele um pouco, fala os detalhes do que ele é, onde que ele é aceito, por que ele é tão importante para o estudante que quer estudar no exterior, entrar na universidade, fora. Então, pessoal, o TOEFL, como eu já disse, chama-se Test of English as a Foreign Language, que significa em português teste de inglês como língua estrangeira. Esse teste, ele avalia a habilidade de entender e usar o inglês em um ambiente acadêmico. Talvez por isso tenha sido importante para mim ter usado na minha turma na Kaplan, já que todos os meus colegas do curso, eles estudavam na universidade e eu estava na universidade. Esse exame, ele é ideal para quem procura estar na universidade no exterior, porque uma vez que esse teste, ele avalia esse inglês em ambiente acadêmico, ele é o teste que nós temos que pode certificar que esse aluno está preparado para estudar na universidade do exterior. Além disso, eu tenho algumas informações muito importantes para quem vai tentar o TOEFL e está inseguro ainda se quer fazer, se vai ser útil para o que ele pretende tentar. O TOEFL, ele é aceito em mais de 130 países, incluindo a Austrália e o Reino Unido. E, além disso, ele é aceito por mais de 9.000 instituições de ensino. Ele também pode ser usado para o Ciências Sem Fronteiras, para mestrados e provas de residências. Mas ele é diferente aqui no Brasil. Para quem tiver curiosidade, existem 2 tipos de TOEFL. Então, você está falando aí que há uma prova diferente. Quem vai tentar o TOEFL para entrar na universidade americana, e tem as provas no Brasil, que é o caso do Ciências Sem Fronteiras, né? Então, são provas diferentes. Exatamente.
Para quem quer fazer para fora do país, tem que ter em mente que essa prova vai ser usada em departamentos de imigração para emitir vistos de trabalho e de residência, em agências médicas e de licenciamento para fins de certificação profissional. Então, se o aluno ele quer ser médico, essa pessoa quer ser um médico fora do país, ou exercer uma profissão, ou até mesmo estudar numa universidade, ela vai ter esse TOEFL para poder certificar. Então, por exemplo, não é apenas a universidade que pode exigir esse TOEFL desse aluno. Uma vez que você tira visto de estudante para estudar em algum lugar fora do país em que o TOEFL é aceito, essa imigração pode exigir na entrada do país essa certificação. Então, é bom ter em mãos para poder comprovar que você tem fluência suficiente para poder estudar ou trabalhar naquele país. É uma documentação como qualquer outra, né? Já que você se aplicou para poder entrar naquela universidade, da mesma forma que você tem que levar um dinheiro para provar que você tem como permanecer no país, você também tem que levar o certificado do TOEFL, né? Exatamente, até porque se você vai estudar numa universidade americana, australiana, ou do Reino Unido, ou o que for, você precisa entender a língua inglesa. E você precisa entender de uma maneira em que seus estudos serão bem aproveitados na sala de aula. Então, o TOEFL ele tem essa função de comprovar que você está apto a entrar em uma sala de aula e conseguir dominar os conhecimentos que você vai aprender lá, porque você consegue entender o inglês. Além disso, as pessoas também podem usar para poder avaliar o aprendizado do inglês. Eu não preciso fazer o TOEFL apenas porque eu preciso viajar para fora do país ou porque eu vou fazer o Ciências Sem Fronteiras. Ele é muito útil se você está no final do seu curso de inglês e você quer ter certeza que o seu inglês está bom o suficiente. A gente pode usar também o TOEFL para comprovar que o seu nível de fluência está bom ou não. Camila, vamos voltar na história aqui dos dois tipos de prova. Qual é a diferença entre elas? Como é que isso funciona? Como é que é a prova lá em si? Nós temos dois tipos de prova. Eu vou falar da primeira, que é o mais comum, talvez a mais importante, que é a que a gente vai usar para fora do país, que é o TOEFL IBT. Que o IBT significa Internet Based Test. A prova é feita via internet. Ao contrário do que acontecia bem antigamente, as provas eram feitas via papel, que é chamada de TOEFL PBT, que é Paper Based Test, ela praticamente já não existe mais. Essa PBT, ela só é aplicada atualmente em países ou locais onde não há internet. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quem for fazer o TOEFL vai ser o IBT, vai ser via internet. Esse TOEFL IBT, ele dura 4 horas e ele aborda 4 habilidades, que vai ser o listening, o reading, o speaking e o writing. A primeira parte da prova é feita do reading, que vão ter 3 a 5 passagens, cada uma com 14 perguntas sobre esses textos, e vai ter duração de mais ou menos 60 a 100 minutos. Depois, a gente vai para a parte do listening, que vai ter mais ou menos de 6 a 9 passagens, cada uma com 5 a 6 perguntas, e vai durar mais ou menos entre 60 e 90 minutos. Uma vez que você faz essas duas partes, nós vamos ter uma pausa de 10 minutos obrigatórios. Até porque, pelo amor de Deus, a prova dura 4 horas, é muito cansativo. Depois a gente retoma e faz as duas últimas partes da prova, que é a do speaking, que são 6 tarefas, que vai durar 20 minutos no total, e você vai ter que falar via microfone no programa da internet. E depois a parte de writing, que são 2 tarefas com duração de 50 minutos mais ou menos, que você vai ter que escrever 2 redações. Lembrando que todos os temas desse TOEFL IBT são temas acadêmicos. Então, tanto o reading, quanto o listening, quanto o speaking e o writing, nós vamos ouvir áudios ou ter que discutir sobre assuntos acadêmicos. Uma situação entre eu e um colega de faculdade, ou eu e o meu professor, ou o professor dando instruções numa possível sala de aula. Então, toda a prova é voltada para o ambiente acadêmico.
Você fala aí também da pausa, né? Tem isso também, aquela questão dos 10 minutos. Exatamente. Essa pausa ela é obrigatória de 10 minutos porque é muito longo. Você pode pausar antes para ir no banheiro ou fazer alguma coisa assim. Só que o relógio na internet, o programa que você faz a prova, ele continua rodando. Ele só para sozinho por 10 minutos nessa pausa obrigatória. Então, se você quiser ir ao banheiro, tomar uma água, alguma coisa assim, antes dessa pausa obrigatória, o seu relógio vai continuar contando e você vai perder tempo. E cada tempo aqui conta muito, porque são 4 horas para 4 habilidades. Então, você tem, no máximo dos máximos, menos de 1 minuto para responder cada pergunta. Então, o tempo que você gasta saindo da sala de aula antes da pausa obrigatória é um tempo que você poderia responder uma pergunta. Camila, você comenta aí que a prova é via internet, porém você faz isso numa instituição credenciada, num ambiente controlado, né? Exatamente. Eu acabei falando sobre a internet e nem expliquei como é. Não é feito em casa. Você vai fazer numa instituição credenciada e nessa instituição tem uma sala própria com vários computadores, fone de ouvido e microfone e tem um aplicador que fica na porta, como se fosse controlando a entrada e a saída dos alunos, e você tem que levar um documento de identidade e toda vez que você sair e entrar nessa sala, mesmo quando for a pausa obrigatória, você é obrigado a apresentar os documentos para saber se é você mesmo. Então, é tudo controlado, sim. Legal. E sobre o segundo tipo de prova aí? O segundo tipo de prova, nós temos o TOEFL ITP. O ITP significa Institutional Testing Program. Essa prova do TOEFL, ela não é internacionalmente reconhecida, mas ela é utilizada para o Ciências Sem Fronteiras, para mestrados e provas de residência no Brasil. Como o próprio nome fala, institutional, é a própria instituição de ensino que exige. Por exemplo, eu vou fazer um mestrado em uma universidade, pública ou privada, ou eu vou fazer uma prova de residência. O ITP é muito importante para provar que eu tenho domínio de língua inglesa e eu não preciso fazer aquela prova escrita do mestrado, por exemplo, de inglês, porque eu já tenho esse conhecimento por ter feito a prova do TOEFL, já que a estrutura é muito parecida. No Ciências Sem Fronteiras é a mesma coisa. Inclusive, há uma grande discussão, Alessandro, sobre isso, entre alunos e professores de universidades sobre o uso do ITP. Ele é o obrigatório no Ciências Sem Fronteiras, mas muitos alunos preferem tirar o IBT porque algumas universidades americanas podem abaixar o nível do aluno na universidade ou achar que o aluno não está 100% preparado para a prova, uma vez que essa prova ela não pede o speaking e nem o writing. Que são habilidades essenciais lá, né? Exatamente, exatamente. Então, aquela probleminha que a gente vê de vez em quando nos noticiários, que tem alguns alunos que vão para o Ciências Sem Fronteiras sem domínio de língua inglesa, é em função dessa deficiência que o ITP tem. Porque o aluno que não faz o speaking e o writing, e ele só tem domínio de leitura e de gramática, não quer dizer que tem domínio de fluência. E isso pode influenciar na sua viagem. Portanto, o ITP, apesar dele ser obrigatório para o Ciências Sem Fronteiras, algumas pessoas recomendam que seja feito o IBT, para que essa pessoa não tenha qualquer frustração na hora de viajar e não ter conhecimento da língua inglesa. Não tem surpresas aí, né, quando chega lá no Exatamente. Mas então, o ITP, como já comecei a introduzir um pouco sobre ele, a diferença dele do IBT é que ele dura metade do tempo, 2 horas, e ele aborda apenas 3 habilidades, que é o listening, o structure e o reading. Então, ele vai testar se você consegue entender, se você tem conhecimentos gramaticais e se você tem conhecimento de leitura. Ao contrário do IBT, que testa se você sabe falar, se você sabe escrever e afins. Agora vamos para outro ponto aqui. Quem pode fazer as provas? Quantas vezes eu posso fazer essa prova? Alessandro, qualquer um pode fazer a prova. E isso não depende da pessoa estar inscrito em ensino superior ou não. Porque apesar do TOEFL abordar temas acadêmicos, as situações acadêmicas, qualquer pessoa pode fazer quantas vezes quiser. Precisa apenas respeitar um intervalo mínimo de 12 dias entre uma prova e outra. Mas assim, a gente pode se perguntar, por que eu vou fazer várias vezes a prova? Bom, talvez você quer uma boa nota na prova, você nunca fez o TOEFL antes, aí sua primeira prova não foi muito boa. Essa pontuação não fica marcada na pessoa para sempre. Ela pode esperar 12 dias e refazer a prova para obter uma nova pontuação.
A gente só precisa lembrar que o TOEFL não é muito barato. Mas pelo menos a gente tem uma boa notícia para quem está no ensino superior. Qualquer aluno de universidade pública pode fazer a prova do ITP de graça. É só procurar por Idiomas Sem Fronteiras do governo federal na internet e é só se inscrever e aí você pode fazer a prova no local mais próximo. Nós vamos colocar aqui no link abaixo, Alessandro, do nosso podcast, sim. o endereço do site do Idiomas Sem Fronteiras para quem estiver interessado. Você falou um pouco aí da pontuação, né? Que eu posso fazer várias vezes e o que vale vai ser a última, lógico, né? O que é uma pontuação boa? O TOEFL é algo que você vai passar ou não? Como é que funciona isso aí? O TOEFL IBT e o TOEFL ITP, eles têm notas diferentes. Alessandro, o TOEFL IBT, ele tem 120 pontos. Ou seja, cada habilidade, as 4 habilidades, cada uma vale 30 pontos. A gente não tem como falar que tem uma nota boa e uma nota ruim. Claro que, se a pessoa tirou menos de 50% da nota, a gente já imagina que não esteja lá muito bem. Mas não existe no TOEFL IBT, ou até mesmo no ITP, você não recebeu o certificado porque você não alcançou uma nota mínima. Qualquer nota que você tirar, você receberá o certificado. Mas é preciso lembrar que tanto Ciências Sem Fronteiras, no ITP, quanto o nível acadêmico do IBT, você precisa de uma nota mínima para poder entrar na faculdade. Cada faculdade talvez exija um nível de proficiência diferente, né? Exatamente. Cada universidade vai pedir um mínimo. Normalmente, a gente divide essas habilidades em 4, assim como estão as pontuações aqui. Então, por exemplo, se a pessoa tirou de 0 a 30 na prova total, ela provavelmente vai ser um nível básico de inglês. Se essa pessoa tirou mais ou menos entre 30 e 60, então ela é uma pessoa de nível intermediário de inglês. Se essa pessoa tirou entre 60 e 90, então nós acreditamos que essa pessoa é de nível avançado. E se essa pessoa, ou então de um intermediário para o avançado. Se essa pessoa tirou aí entre 100 e 120, então essa pessoa ela tem proficiência mesmo. Ela é completamente fluente no inglês. Mas no TOEFL ITP é diferente. Primeiramente, nós temos que lembrar que no TOEFL ITP nós temos 2 tipos de prova. Elas são divididas em Level 1 e Level 2. Quando o aluno for se inscrever, ele pode optar por qualquer um dos levels. O Level 1, ele corresponde ao nível intermediário e avançado. Então, a pessoa que acha que está entre o nível intermediário e avançado fará o Level 1, que tem entre 310 e 677 pontos. Já o Level 2 corresponde ao básico e intermediário. Então, se a pessoa acha que tem um inglês entre básico e intermediário, ela vai fazer o Level 2, que vai dar uma pontuação entre 200 e 500 pontos. Quem estiver interessado em fazer a prova para o Ciências Sem Fronteiras, então terá que fazer a prova do ITP, é bom conferir o site do Ciências Sem Fronteiras, porque lá pede uma pontuação mínima. Você comenta aí de 200 a 500 pontos. A pessoa pode zerar a prova também. Pode sim, pode sim. E se, por exemplo, se eu pego um level 2 aí e zero a prova, vai ser 0, né? Então, na de verdade, 200 não a é 500. 0, é 310. Ah, ok. O aluno fica com pelo menos 310. Entendi. A pontuação mínima que ele vai ter é 310. 310, porque só dele fazer a prova, ele já se encaixou entre o nível intermediário e avançado. Portanto, se ele não conseguir um máximo na prova, ele conseguiu o mínimo da prova, que é 310, quer dizer que ele tem nível intermediário. Alessandro, vale lembrar que a pessoa quem opta por qual tipo de nível é que ela quer fazer, se é o Level 1 ou o Level 2. Se essa pessoa tem dúvidas sobre qual é o tipo de inglês que ela tem, se ela já fizer um curso de inglês, vale ter uma conversa com o professor para ver o que o próprio professor, que está em contato com esse aluno todo dia ou algumas vezes na semana, ajudá-lo a decidir qual seria a melhor prova. Agora, se uma pessoa estuda autônoma, o que a gente pode recomendar é fazer os simulados online. Existem vários sites na internet que têm simulados, inclusive o site do ETS, que é a empresa que aplica o TOEFL ao redor do mundo. Ok, vamos colocar o link aqui para o pessoal acessar. Exatamente. Depois que eu faço a prova, recebo o certificado, a minha pontuação, eu posso usar esse certificado por quanto tempo?
A partir do momento que você faz a prova, do dia que você faz a prova, ele já começa a vigorar, mesmo sem você ter recebido o certificado em casa. Você recebe esse certificado na internet mais ou menos em 10 dias. E em casa, você recebe o certificado em até um mês. Mas a partir do momento que você faz a sua prova, ele já está vigorando por 2 anos apenas. Então, onde as provas são aplicadas e como eu posso me inscrever? Quem está ouvindo aqui o English Podcast, que está interessado, como é que ele começa o processo aí? A gente sabe que bom, nós temos ouvintes não só no Brasil, mas em vários locais do mundo. Então, para qualquer pessoa que tenha a intenção de fazer o TOEFL, estando aqui no Brasil ou não, a boa notícia é que o TOEFL ele é aplicado em mais de 4.500 centros de testes em mais de 165 países. Esses locais são oficiais da ETS, que é essa empresa que eu falei que aplica o TOEFL. Vocês podem entrar no site do ETS, que vai ter aqui no nosso link abaixo, e vocês vão conferir quais são os locais de aplicação no país que você está, ou até mesmo nos estados aqui do Brasil. Qualquer pessoa pode se inscrever e nós temos várias formas. Você pode se inscrever online, no site do ETS, via carta, via telefone ou pessoalmente. Vai que a pessoa está numa cidade que tem um centro oficial do ETS que aplica essa prova, a pessoa pode ir lá pessoalmente e fazer a sua inscrição. Dúvidas, críticas e comentários. Camila, acho que você vai receber alguns comentários aqui nesse podcast. Eu já fica aqui o convite para que você ajude o pessoal aí que tá na dúvida, iniciando o processo. É sempre bom conversar com alguém que já passou pelo processo, né? Pois é. Que sabe qual é a dificuldade e você já estudou fora, então... O TOEFL ele é muito cansativo, então o que eu desejo antes de qualquer coisa, de qualquer pessoa que vai tentar, tenha bastante calma. A prova é muito cansativa, são 4 horas. E claro que aqui no podcast a gente não consegue abordar tudo o que a gente poderia falar sobre o TOEFL, mas é só mandar a pergunta no comentário que eu vou ter o maior prazer de respondê-los. Sei, Camila. Muito obrigado por compartilhar mais essa sua experiência aqui conosco. Até a próxima. Obrigada, Alessandra. Obrigada, pessoal do English Experts, por mais um podcast. Espero ter ajudado a todos. Eu sou Camila Oliveira e você me encontra na comunidade do English Experts. E eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no englishexperts.com.br. Assine e avalie o English Podcast no iTunes. Se você está aí no iPhone, iPad, tire 2 minutinhos para avaliar o nosso programa. Essas avaliações nos ajudam muito na divulgação deste trabalho. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima. Podcast by EnglishExperts.com.br